Cara, faz muito tempo que eu não faço um vídeo falando sobre Rover e sua relação com certos personagens. E como o último foi falando da Camélia e sua relação com Rover, achei que seria certo fazer um vídeo falando da relação do Rover com a Shorykeeper. Porque o que dá a entender é que Shorykeeper e Rover se conhecem há muito tempo. Se eu não estiver enganado, talvez ela seja a personagem que mais conheça o Rover atualmente no jogo, já que não foi nos apresentado outro personagem que conheça o Rover há tanto tempo. Inclusive até que é meio engraçado a relação do Rover com a Shorykeeper, porque essa relação, entre aspas, dividiu um pouco a comunidade. Muita gente fala que a Shorykeeper seria uma filha pro Rover, e outros dizem que não, ela seria a esposa canônica do Rover, já que ela confessou, entre aspas, o amor dela por ele, que tecnicamente não tá muito errado, não. É claro que as pessoas dizem, não, esse amor é um amor de fraternal, mas na minha visão, gente, eu vou ser sincero com vocês aqui, o Wuthering Waves sempre fez as personagens femininas serem shippáveis com o Rover, e essa fala da Shorykeeper falando que então isso é amor, meio que indiretamente barra diretamente declarando seu amor pelo Rover, conhecendo a Kuro, é sim no sentido romântico, gente, é inegável, é só tu olhar para as outras personagens. Daria sim para considerar que ela seria filha do Rover se o personagem da Shorykeeper fosse mais infantil, sabe? Os únicos personagens que a Kuro não usa pra shippar com o Rover, que ainda bem, né, são os corpos de personagens infantis. Então se a Shorykeeper tivesse um formato desse jeito, o corpo dela tivesse esse formato, então sim, aí daria pra considerar que isso fosse uma filha dizendo que ama seu pai, sabe? Daria pra considerar se o corpo da Shorykeeper fosse dessa maneira. Ah não, mas quando a Shorykeeper foi criada, o Rover tava lá e ele cuidou dela. Pra ser sincero, na minha visão, a relação do Rover com a Shorykeeper seria mais de um mentor, não especificamente ensinando tudo sobre o mundo pra ela. Pra falar a verdade, talvez ela já tivesse nascido com o tamanho desse corpo, sabe? Nascido na forma adulta, vamos dizer assim. E possivelmente, vendo como a Shorykeeper age, como ela é atualmente, ela já era uma personagem bem inteligente no seu nascer. O que eu acredito onde o Rover foi mentor sobre as interações humanas ou os sentimentos que os humanos sentem, sabe? Até por isso que só atualmente ela começou a entender o sentimento que ela tem sobre o Rover. Porque mesmo que a Shorykeeper seja literalmente uma das personagens mais inteligentes que a gente talvez tenha no jogo, ela é meio lerda para esses negócios de relação humana. Como eu posso explicar? Ela compreende a emoção, ela consegue compreender. Até mesmo nas cenas do trailer dela, ela acaba chorando pelas mortes que ocorreram. Mas talvez seja difícil dela demonstrar isso. Ela não sabe muito bem como demonstrar, como aplicar o que ela tá sentindo, que é realmente, tem gente que é assim, tá? A grande maioria dos personagens de Wuthering são inspirados em coisas que certas pessoas sentem. A Shorykeeper é um ótimo exemplo disso. Ela consegue compreender a emoção, só não consegue aplicar ela na prática. Muito por isso que a gente não vê muita diferença nas expressões dela. Rover cuidou da Shorykeeper desde que ela nasceu, ou do seu surgimento, já que ela nasceu de um cristal, né? Mas acho que ele nunca teve que ensinar coisas sobre tecnologia ou algo do tipo, porque ela já era uma personagem que tinha facilidade de aprender isso, possivelmente. Talvez as únicas coisas que ele realmente ensinou sobre o mundo pra ela foi sobre os Tessets e os sentimentos humanos. E toda vez que a gente vê o Rover, tanto do Antigo Testamento quanto o atual, ele age mais como um mentor mesmo. Quer dizer, o atual um pouco, vamos dizer assim, mas o do Antigo Testamento realmente agia como um mentor para a Shorykeeper. Além disso, a gente nunca viu o Rover tratando a Shorykeeper como se ela fosse uma filha para ele, tanto o atual como o antigo. Sim, ele trata ela de uma maneira especial, como ela fosse alguém muito importante para ele, mas não do nível de uma filha, sabe? Embora eu não duvide, sim, o Rover se pá deve ter uma filha espalhada pelo mundo. Ele deve ter umas 300 filhas espalhadas pelo mundo. Mas Shorykeeper não é uma delas, com certeza. Embora o Rover tenha ensinado sobre o mundo e os sentimentos que a Shorykeeper
tem demonstrado recentemente, ela ainda há muito o que aprender. E inclusive eu gostaria muito de ver toda vez que ela aparecesse, ela tentando demonstrar mais as emoções dela, sabe? Ela realmente se esforçando para aplicar esses conhecimentos que foi passado para ela. Atualmente a gente viu ela conseguindo expressar o que ela sentia pelo Rover, falando que, então esse sentimento é amor. Finalmente compreendendo totalmente, entre muitas aspas, né, o sentimento do amor. E ver isso aflorar mais, sabe, no futuro seria algo interessante. Já como eu disse, há muitos personagens shippáveis com o Rover, mas poucas declaram o que elas sentem pelo Rover. Acho que as únicas personagens que já fizeram isso foram a Camélia, a Shorykeeper também e a Cartete. Acho que foram só essas três. A Frolova mais ou menos a Frolova, né? Mas acho que essas quatro entram nessa prática aqui. Seria legal ver a Shorykeeper começando a entender não só o sentimento do amor, né? Compreender totalmente ele e começar a expressar isso, mas como as outras emoções. Seria interessante ver a Shorykeeper, uma personagem que quase não se expressa muito, né? Tenta se expressar, mas às vezes falha miseravelmente. Uma personagem que começou a entender o que se expressar. Inclusive, possivelmente a cura até mesmo adicionasse novas carinhas pra Shorykeeper. Outra coisa que eu acho bem importante adicionar, depois que o Rover do Antigo Testamento foi embora pra conseguir arrumar um jeito da Shorykeeper não precisar se sacrificar pra arrumar o Tets, ou ele precisar se sacrificar também, a Shorykeeper, a vice-líder, assumiu o comando da Black Shores. Mas em vez dela liderar normalmente, ela acabou se isolando. Dá pra perceber isso, já que nenhum outro membro da Black Shores acabou vendo a Shorykeeper durante bastante tempo. Então acabou surgindo a lenda que ela voltaria a aparecer no ressurgimento do líder da Black Shores. Pra vocês terem uma noção, nem mesmo a Camélia voltou a ver a Shorykeeper. Acho que até ela mesma que... eu não entendi muito bem a relação da Shorykeeper com a Camélia, tá? Elas parecem amigas, mas com uma puta distância, sabe? Quer dizer, a Camélia considera as opiniões da Shorykeeper, isso dá pra entender que sim, elas são amigas, só que meio distante, sabe? Uma amizade meio distante, vamos dizer assim. Então, mesmo que a Camélia seja amiga da Shorykeeper, nem ela conseguia ver a própria, sabe? Ela só tá sendo mais visível hoje em dia porque o Rover tá tecnicamente ativo, né? Vamos dizer assim, tá indo pra Black Shores, tá ativa nas suas missões e tal. Porque senão ela continuaria se isolando das outras pessoas e possivelmente ela continuaria se fechando e não conseguiria demonstrar suas emoções para não só pro Rover, mas para as outras pessoas. A evolução da Shorykeeper e dos seus sentimentos, eu estou muito ansioso para ver isso. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtirem e vão continuar acompanhando o canal, por favor, se inscreva e deixa o like para dar uma força. Lembrando que eu estou com a meta de chegar a 700 inscritos até o final desse ano. Então, por favor, dá uma ajudinha aí, mano. Já estamos chegando a 400 inscritos. Então, dá uma ajuda aí, pai. Por favor. É claro, e se você for continuar acompanhando o conteúdo do canal. Então, não se sinta obrigado pra isso. De qualquer forma, eu já vou indo. Tô mó cansado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Yes, thank you, my star.